E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E para começar o vídeo de hoje, eu gostaria de perguntar: você já ouviu falar que renda fixa não tem riscos? Ou então, você já ouviu falar que renda fixa tem um risco baixo? Quais são os riscos da renda fixa? Existem riscos na renda fixa? Eu já adianto para vocês que sim, e é isso que nós vamos falar hoje, sobre os riscos da renda fixa. Quais riscos você tem que se atentar na hora de investir na renda fixa, que podem fazer com que você perca o seu investimento. Mas antes que o vídeo comece, como sempre, não se esqueça de deixar o seu like, porque ajuda muito que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ainda mais o vídeo de hoje que fala sobre os riscos de um investimento considerado tão seguro. Então, deixe seu like aí, não esquece. E também dê o seu voto de confiança para mim e se inscreva no canal. E não se esqueça também de apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação. Então vamos lá, vamos falar sobre os riscos da renda fixa. E para iniciar, eu gostaria de falar que renda fixa é um investimento como qualquer outro. E sim, quando você ouve falar que, no geral, renda fixa tem um risco mais baixo que renda variável, é verdade. Mas isso não significa que os investimentos em renda fixa sejam isentos de riscos. E há riscos, como eu vou falar no vídeo de hoje, que você deve se atentar, senão você corre sim risco de perder dinheiro investindo na renda fixa. E o meu objetivo aqui é abordar os principais riscos da renda fixa. Só que antes eu gostaria de frisar que se você não sabe o que é renda fixa, se você chegou agora aqui, não sabe o que é renda fixa, você não conhece talvez alguns termos que eu vou usar durante o vídeo, como por exemplo pré-fixado, pós-fixado, híbrido, essas coisas. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás no canal explicando o que é renda fixa e como ela funciona. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você. Se você não sabe o que é renda fixa, assista. E nesse vídeo eu citei alguns riscos da renda fixa também. Então você já vai ter uma introdução a esse tema. Esse vídeo eu vou falar especificamente dos riscos. Se você não sabe, não se esqueça, já deixei o vídeo no card, é só você assistir. Mas agora voltando ao tema do vídeo, vamos começar a falar sobre os riscos da renda fixa. Eu separei aqui 4 riscos que eu acho que você deva se atentar ao investir na renda fixa. São 4 riscos muito importantes. Na verdade, 3 são muito importantes, o quarto depende de um planejamento um pouco maior, mas isso nós vamos comentar quando eu chegar lá. O primeiro risco que eu vou falar da renda fixa seria o risco de liquidez. Esse risco de liquidez, gente, ele é um risco, a meu ver, gerenciável. E se você fizer o planejamento do seu investimento certinho, ele pode até ser um risco evitável. Basta você planejar e ter atenção. Mas o que é isso? O que é o risco de liquidez? O risco de liquidez é você precisar do dinheiro antes do vencimento do título da renda fixa, porque lembre-se, todos os títulos de renda fixa têm um vencimento. Então, se você precisar do título antes, o risco de liquidez envolve você não ter para quem vender esse título ou ter que vender esse título abaixo do valor que você comprou, perdendo dinheiro no processo. É um risco que muita gente não se atenta, mas ele pode sim te deixar no prejuízo ou te deixar sendo obrigado a segurar um título sem conseguir vender quando você precisa do dinheiro daquele título. Pense que quando você tem um título na mão e você compra esse título direto do emissor, você comprou esse título do mercado primário, nós podemos dizer assim. Você comprou diretamente da pessoa que emitiu o título. Agora, quando você precisa vender um título que você, em tese, teria que segurar até a data do vencimento, você tem que vendê-lo no mercado secundário. E sim, você corre o risco de não encontrar para quem vender esse título no mercado secundário. O mercado secundário de renda fixa não é tão facilmente acessível como, por exemplo, o mercado de ações, que seria um mercado secundário se você não compra num IPO ou num follow-on, por exemplo. Eu já vi aí corretoras que nem mercado secundário oferecem para os títulos que elas estão vendendo. Então, realmente você corre o risco de não conseguir vender esse título, de não encontrar ninguém que queira comprar, e se encontrar, você vai ter que vender ele a preço de mercado e dependendo do que acontecer, você vai ter prejuízo vendendo esse título sim. E qual que é uma forma que você tem de mitigar esse risco? Primeiramente, planeje os seus investimentos. Você não vai querer socar
dinheiro em um título que vence daqui a, sei lá, 5, 6 anos, por exemplo, que você provavelmente vai precisar amanhã. Isso não é uma escolha sábia. Isso seria algo que você teria que fazer dentro de um planejamento financeiro. Você planeja financeiramente os seus investimentos, então você executa. E uma outra forma de você se prevenir desse risco é você prestar atenção no que você está comprando. Sério, se você presta atenção de forma simples na data do vencimento do título e na carência do título, se a carência ou liquidez do título ela é no vencimento ou antes do vencimento, provavelmente você não vai cometer esse erro, você vai mitigar muito esse risco de liquidez. Por quê? Porque o que seria a carência ou a liquidez do título? Seria o dia que você pode pegar esse dinheiro na mão realmente, você pode sacar esse dinheiro, podemos dizer assim, da aplicação de renda fixa. Existem títulos aí com liquidez diária, ou seja, que você pode pegar o dinheiro na mão a qualquer momento. Agora, existem títulos aí que a liquidez seria apenas no vencimento, que a carência é todo o período ali, né? Ela dura todo o período do título. Então você só pode tirar o dinheiro no vencimento desse título. E há inclusive outros títulos, eu já comprei títulos assim, que durante um determinado número de dias o dinheiro você não poderia tirar. Agora, você pode tirar depois de, exemplo, 90 dias, só que o título vence só daqui a 2 anos. Então, existe aí um limite de dias que você não pode tirar o dinheiro, mas depois disso você pode e o título ainda não venceu. Então, você pode encontrar muita coisa por aí. Preste atenção nisso. E o simples fato de você entender o que é vencimento, o que é carência, o período de liquidez e essas coisas, podem te fazer anular esse risco completamente. Só que mesmo assim você tem que ficar atento ainda, que se o título te permite resgate antecipado, com quais condições esse título permite que você tire? Porque não é porque um título permite resgate antecipado que você vai conseguir resgatar o dinheiro que você investiu mais os juros do período. Aí que você tem que atentar a um outro exemplo, que é o segundo risco que eu vou falar, que é o risco da marcação a mercado. Dependendo do título que você comprar, mesmo que a liquidez for diária, ou seja, mesmo que você não tiver esse risco de liquidez, de não conseguir pegar o dinheiro na mão, você ainda pode perder dinheiro com isso. Então, bastante atenção para esse próximo risco, que é o risco da marcação a mercado. Lembrando que esse risco da marcação a mercado, ele se aplica somente a títulos pré-fixados. Novamente, se você não sabe o que são títulos pré-fixados, pós-fixados, híbridos, você assista aquele meu vídeo de renda fixa que eu deixei no card no começo do vídeo. Então, quando você fala de títulos pré-fixados e até mesmo títulos híbridos, porque títulos híbridos têm uma parcela pré-fixada também, esses títulos vão sofrer com marcação a mercado. Os títulos, é claro, exclusivamente pré-fixados vão sofrer muito mais, totalmente com a marcação a mercado, enquanto os híbridos, apenas uma parcela, eles sofrem menos com a marcação a mercado. Basicamente, o que é marcação a mercado? Falando em palavras simples aqui, quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. E quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Então, muita atenção à taxa que esse investimento está te pagando, a taxa de juros daquele investimento naquele momento. Porque se ela sobe, o teu título vai cair. Se você for vender ele de forma antecipada, você vai vender um valor abaixo do que você comprou. E o contrário também é verdadeiro. Se caso a taxa cair, você vai vender aquele título de forma antecipada acima do valor que você comprou. Então, qual que é o risco aqui? O risco é você precisar vender antes e você ter que vender abaixo do valor porque a taxa subiu. Lembrando, gente, que essa regra só vai te prejudicar de alguma forma se você for vender o título de forma antecipada, ou tendo que apelar para o mercado secundário, ou então resgatando o título mesmo, você pode perder dinheiro com isso. Se você esperar até o vencimento, então você não precisa se preocupar com isso, porque no final você vai receber a quantia acordada, a quantia combinada. Mas atente-se a isso, se você, caso precisar ou quiser vender o título de forma antecipada. Aí você me pergunta, todos os títulos pré-fixados sofrem com essa marcação a mercado? Sim, inclusive o título pré-fixado mais seguro do Brasil, que seria o Tesouro Pré-fixado emitido e garantido pelo próprio governo brasileiro. Ele vai sofrer com essa marcação a mercado. E veja bem, esse título é um título que não tem risco de liquidez.
Esses títulos do Tesouro Direto têm liquidez diária. Então, se eu quiser comprar, por exemplo, hoje um título pré-fixado com vencimento lá para 2026 ou 2029 e eu quiser vender esse título mês que vem, eu posso, tranquilamente. Não há risco de liquidez nesse título considerado o mais seguro do Brasil. Mas vai ter marcação ao mercado. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Funcionando a marcação ao mercado. Eu quero mostrar um exemplo dessa marcação funcionando no simulador do próprio Tesouro Direto, para você ter uma ideia do risco que você vai estar correndo ao vender um título pré-fixado de forma antecipada. Então vamos lá. E aqui você consegue ver o título do Tesouro pré-fixado 2026, tá? A gente pode mudar para 2029, mas você vai perceber que é a mesma coisa. O que você percebe aqui? Vamos analisar no período de 30 dias. Você percebe a variação da taxa. Ela muda aqui todos os dias, ela está mudando, às vezes ela desce, às vezes ela sobe. Então, lembrando, eu gravo esse vídeo no dia 13 de dezembro de 2023. Há um mês atrás, no dia 13 de novembro de 2023, a taxa estava 10,56%. Depois ela caiu aqui no dia 17 de novembro para 10,16%, sobe de novo no dia 21 de novembro para 10,38%, atinge um ponto baixo aqui no dia 1º de dezembro a 9,93%, subindo para 10,8% no dia 5 de dezembro, descendo para 9,94% no dia 7, subindo de novo para 10,6% e depois caindo hoje para 9,74%, que foi o menor valor do último mês. Agora, gravou esses números aqui, ou pelo menos prestou atenção nas oscilações do gráfico que eu acabei de falar? Então, essa taxa, né? Vamos dar uma olhadinha no preço e vocês vão ver que esse gráfico vai se inverter de forma perfeita. Dê uma olhada. É literalmente o oposto. Compare de novo. Esse seria o gráfico da taxa e este seria o gráfico do preço. Então você percebe que aqui na taxa, esse ponto maior é o ponto menor desse gráfico. E você percebe que aqui na taxa, esse ponto menor é o ponto maior desse gráfico. Então, com aquela primeira taxa, que estava alta, né? Lembrando novamente, estava 10,56%, o preço do título estava R$ 800,76. Só que aí o que aconteceu com a taxa? A taxa caiu. E o que eu disse? Quando a taxa cai, o preço sobe. E hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, 13 de dezembro, 9,74%. E o preço saiu de 806 para 826. E você percebe todas as variações aqui no meio do caminho. Inclusive, lembra daquele biquinho do outro gráfico? Nesse aqui, ó, que é um ponto alto de 10,38%, a taxa subiu. O que aconteceu aqui? O preço caiu. Nós temos um biquinho para baixo aqui. Ele saiu de R$ 813 para R$ 811,17. Isso nós estamos olhando apenas em 30 dias. A gente pode ver em um ano, por exemplo. E aí você percebe que existem muitas variações de preço quando começou a ser negociado esse título. Começou aqui em 9 de janeiro desse ano. Então você consegue ver que em 9 de janeiro o título era negociado a R$ 698,55 e a taxa foi caindo. E você percebe que chegando aqui hoje, esse título é negociado a R$ 826,09. E conhecendo a marcação ao mercado, como eu falei, você não precisa ser nenhum gênio para saber que a taxa caiu, porque o preço subiu. Você percebe que esse gráfico ele é inversamente proporcional. Quando o preço do título era 600 lá, a taxa estava 12,81% e hoje a taxa está 9,74% e você percebe todas as variações no meio do caminho. Então já deu para perceber aqui, né? Quando a taxa cai, inevitavelmente o preço do título vai subir. Quando a taxa sobe, inevitavelmente o preço do título vai cair. O problema é que se você comprar com uma taxa baixa e essa taxa subir e você precisar vender, então o que vai acontecer? Você vai obrigatoriamente ter que vender um preço abaixo e perder o dinheiro que você investiu. Não todo ele, mas uma boa parte do dinheiro que você investiu pode ir embora nisso. Então tome muito cuidado com a marcação a mercado nesses títulos pré-fixados. E o próximo risco da renda fixa é o risco que eu considero o mais importante. É o risco de crédito. O que é isso? É o risco de o devedor do título simplesmente não pagá-lo. Porque, cabe um lembrete aqui, quando você compra um título de renda fixa, é sempre um empréstimo. Você está emprestando seu dinheiro para alguém que te concorda em pagar depois de um tempo acrescido com juros. Você empresta ou para o governo, ou para bancos, ou para empresas, instituições financeiras, enfim. No meu vídeo que eu falei lá no começo de renda fixa, eu explico tudo isso. Então, de novo, se você não entende, por favor, assista aquele vídeo. E se o devedor não pagar,
Esse é o risco de crédito. É possível que você não receba dependendo do título que você comprou. Isso geralmente ocorre por falência da instituição que emitiu essa dívida ou até mesmo por dificuldades financeiras dessa instituição que emitiu a dívida e pode acontecer de você não receber o seu dinheiro. No caso, se caso isso acontecer, se você comprou um CDB, uma LCI, uma LCA, um RDC, um RDB, enfim, se foram esses títulos aí, o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, garante que você vai receber esse dinheiro de volta. Ele te paga desde que você tenha R$250 mil por instituição, não pode exceder esse valor, ou R$1 milhão ao todo. Acima de 1 milhão também, ele não te paga. Então, se você for investidor milionário aí, tiver mais de 1 milhão de renda fixa nesses títulos, cuidado, porque só garantem até 1 milhão. Então, o FGC pode mitigar este risco para você. Porém, cuidado também. O FGC, numa quebra em massa ou na quebra de uma grande instituição, também não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Então é sim uma segunda camada de proteção, mas não é aquela camada definitiva de proteção. Considere isso também ao analisar os riscos aí. E dependendo do título que você comprar, não tem FGC. Então, por exemplo, se você comprar um CRI ou um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, ou um CRA, um CRA, enfim, que é certificado de recebíveis de agronegócio, ou se você comprar uma debenture, que é uma dívida emitida por uma empresa, não tem FGC para garantir nada. Se não pagar, você pode sim ficar no prejuízo e perder todo o dinheiro que você investiu nesse título. Nós não consideramos esse risco, né? Ou pelo menos muitas pessoas não consideram esse risco na hora de investir. Todo mundo acha que, beleza, eu emprestei lá um investimento seguro, eu apliquei naquela renda fixa ali e o dinheiro vai inevitavelmente chegar em mim. Podem acontecer percalços no meio do caminho, sim, e você ter que acionar alguma garantia como o FGC ou ficar totalmente na mão. Então atente-se ao risco de crédito da instituição. Existem várias instituições hoje que medem o risco de crédito dos bancos, das empresas, enfim, de todo mundo que empresta, que emite esses títulos de renda fixa, para saber se elas são boas pagadoras ou não. Então procure esse rating de crédito. E se mesmo depois de procurar essa classificação de crédito, esse rating de crédito das companhias, você não encontrar, exemplo, tem um banco emitindo um CDB e eu quero saber a classificação de crédito, você não achou, atente-se à taxa. Por quê? Geralmente essa é a regra. Quanto maior a taxa, maior o risco. Claro que aí podem entrar algumas variáveis também. Eu vi, por exemplo, já um CDB do Banco XP que era ofertado 200% do CDI. Só que esses 200% do CDI eram apenas por 3 meses. Ou seja, é um período muito pequeno. Esse banco emissor não enfrentava sérios problemas, não tinha um rating baixo, embora a taxa fosse alta. Mas repare, era só por 3 meses. Agora vamos supor que você encontre uma instituição que está oferecendo 200% de CDI há um ano e meio, por exemplo. O risco vai ser mais alto. Então a taxa que está sendo oferecida para aquela aplicação, se ela estiver acima das médias do mercado, e eu digo mais, acima das médias do mercado há um tempo maior do que o normal, ou então uma taxa muito maior do que o normal há um tempo normal para essas aplicações, suspeite, provavelmente essa instituição está com problemas para captar dinheiro e teve que subir a taxa para conseguir atrair investidores, o que significa que é um risco maior. Então tome cuidado com isso. E aí você pensa, talvez alguns pensam, isso não acontece, isso daí é raro de acontecer. Esse ano já aconteceu, no ano de 2023, com 2 instituições. Eu vou mostrar aqui 2 reportagens para você da Valor Invest, mostrando exatamente isso, que o FGC teve que ser acionado por 2 instituições que quebraram. Essa reportagem aqui é de maio de 2023 e ela está falando exatamente isso. Casos BRK e Portocred. Como a rentabilidade dos credores foi afetada. E aí está falando aqui, ambas instituições foram liquidadas extrajudicialmente pelo Banco Central no dia 15 de fevereiro de 2023 e afetaram cerca de 58 mil investidores que detinham o quê? Título de renda fixa ofertado pelas casas. Neste caso, o risco de crédito se materializou para quem tinha comprado títulos da BRK e da Portocred. E a reportagem segue dizendo aqui, dizem por aí que ninguém casa pensando em se separar. Como se sabe, e os números mostram, nem sempre o relacionamento dura o tempo planejado. Então a analogia
pode ser usada em relação aos investimentos em renda fixa considerados de baixo risco. Como eu falei, renda fixa é considerada de baixo risco. Então, quem aplica os seus recursos em CDB, LCI, por exemplo, não espera que a outra parte envolvida na negociação quebre, que é o risco de crédito que eu comentei. Mas acontece. E assim como no divórcio, os trâmites do fim do relacionamento não são rápidos e podem causar dor de cabeça. Em termos práticos, para o investidor pode significar perda de rentabilidade. E aí ele segue depois falando da BRK e da Portocred, mas basicamente estou mostrando para vocês que acontece e podem quebrar sim. Posso até deixar essa reportagem para vocês lerem depois na descrição. E aqui nós temos outra reportagem falando exatamente disso, mais próximo da data da quebra, foi em 23 de fevereiro aqui essa reportagem, um pouco mais antiga, que fala que liquidação de BRK e Portocred, quanto tempo leva para o FGC pagar o dinheiro investido? Então, nesse caso, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, teve que ser acionado porque o risco de crédito da instituição, ou melhor, das instituições, se materializou. E não é só isso, eu gostaria de frisar também esse subtítulo, que, vejam bem, desde 1996, o Fundo Garantidor de Créditos realizou o pagamento a credores de 40 instituições financeiras liquidadas. Gente, 96 faz 27 anos, nós ainda estamos em 2023 no momento que eu gravo esse vídeo, e você teve 40 instituições liquidadas, isso é mais de uma instituição por ano. Se você faz a média aí, dá mais de é mais de uma por ano. Então acontece. Não vai comprando qualquer título sem olhar o risco de crédito, porque acontece e você pode ser o próximo a ser obrigado a acionar o FGC para ter o teu dinheiro de volta, e até você ser pago, você vai perder a rentabilidade no meio do caminho. Porque afinal, os dias que você espera para receber são dias que o seu investimento poderia estar rendendo juros e não estão, porque a instituição que você aplicou faliu. Então já deu para perceber, né? Atente-se muito para o risco de crédito. Investigue a instituição antes de você colocar o seu dinheiro nela. Veja a classificação de crédito, rating de crédito, enfim. Veja a taxa se você não encontrar nada, se a taxa for muito acima, como eu já falei, ou então for uma taxa acima há um período maior, é uma indicação de que aquilo pode não ser um negócio tão seguro assim. E por fim, eu trago um risco bônus aqui, que seria um risco de reinvestimento. Esse risco aqui, eu digo que com devido planejamento, ele pode ser mitigado, porque não é um risco necessariamente que vai te fazer perder dinheiro, mas é um risco que pode fazer com que você deixe de ganhar. Então é o seguinte, risco de reinvestimento basicamente é o risco que você tem de quando vencer um título de renda fixa seu, ou você resgatá-lo, enfim, e você quiser reaplicá-lo novamente na renda fixa, você não encontrar as mesmas condições do passado. Isso geralmente acontece. Então, exemplo, você aplicou quando a taxa de juros estava muito alta e estava todo mundo pagando um juro muito alto no pré-fixado e o pós-fixado estava alto porque as taxas de juros estavam subindo. E aí, esperou aí uns 2, 3 anos, os seus títulos venceram, você quer reaplicar, só que agora os juros abaixaram, tanto os pós-fixados como os pré-fixados estão pagando valores menores, você não vai conseguir mais as mesmas taxas que você conseguia há 2, 3 anos atrás. Isso pode sim acontecer. E o contrário também é verdadeiro, tá? Suponha que você, no momento de taxas baixas, comprou um pré-fixado, igual aconteceu na época do Covid, que a taxa foi para 2% ao ano. E aí a pessoa foi lá e comprou um pré-fixado a 2% ao ano. Só que o Covid foi embora, a inflação veio, essas taxas subiram. O Banco Central teve que subir as taxas de juros. Em pouco tempo nós saímos de 2% ao ano para 13,75% ao ano. Imagine quem comprou um título de 2% ao ano. Um título que tinha que segurar por muitos e muitos anos e pouco tempo depois estava 13,75. Essa pessoa estava perdendo dinheiro e se vendesse o título que comprou 2%, quando a taxa estava 13,75, ia sofrer muito com marcação ao mercado. A marcação ao mercado ia acabar com a rentabilidade, com qualquer coisa, ia fazer a pessoa perder dinheiro no processo. Então esse é um risco, sim, que você deve considerar. Só que para você mitigá-lo, o que você faz? Você presta atenção nos momentos de mercado para que você venha traçar a sua estratégia. Qual que é a tendência dos juros no futuro? É subir? É cair? Se for subir, qual é a minha estratégia? Eu invisto em quê? Se for cair, qual que é a minha estratégia? Eu invisto em quê?
Por exemplo, hoje nós estamos com uma tendência de queda na taxa de juros. Como você pode se posicionar então na renda fixa para que você não venha a perder dinheiro, ou melhor, não dinheiro, mas perder rentabilidade com essas taxas caindo? Será que compensaria eu comprar um pré-fixado hoje, já imaginando que no futuro as taxas estarão menores e segurar uma rentabilidade maior? Assim como quando as taxas estão subindo, não compensa, será, eu comprar um pós-fixado para acompanhar essa subida das taxas? Mas por quanto tempo? Qual deve ser o vencimento do título? Mais longo? Mais curto? Você deve considerar tudo isso para mitigar o risco de reinvestimento, se caso você seja um investidor frenético aí de renda fixa ou apenas um investidor que coloca o seu dinheiro para render na renda fixa, vence o título e você quer simplesmente reaplicar, porque há muitos investidores que são conservadores que aplicam apenas na renda fixa. Isso é válido, com certeza, mas essa pessoa deve prestar atenção no risco de reinvestimento. Porque é muito difícil que você pegue o mesmo momento de mercado por anos e anos e anos a fio. Na verdade, isso é impossível, você não vai conseguir. Então sempre saiba ler os momentos para que você venha mitigar esse risco e saber então aonde aplicar, traçar uma estratégia para isso. E gente, na renda fixa isso não é difícil de fazer. Então o risco de reinvestimento, basicamente a mitigação que eu falo, planeje. Leia o momento para que você venha tomar as melhores decisões e sempre aproveitar as melhores possibilidades de rentabilidade, é claro, respeitando as regras que eu falei para os outros riscos. Não venha ignorar os outros riscos também. Então nós podemos concluir, depois de tudo isso que eu falei, que sim, a renda fixa tem riscos, sim, o investidor deve monitorar os riscos da renda fixa para que ele não perca dinheiro investindo no investimento tido como seguro, e realmente é mais seguro do que a renda variável, mas mesmo assim traz os seus riscos e sem o devido planejamento e monitoramento você pode também perder dinheiro com a renda fixa. Não existe investimento livre de riscos, pense nisso. Gostou do vídeo? Tem alguma observação? Tem alguma experiência que queira contar? Deixe nos comentários, eu com certeza vou ler e responderei com muito prazer. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação dos futuros vídeos, porque eu sempre tento trazer conteúdos relevantes para a sua vida financeira e para os seus investimentos. Não se esqueça também de seguir o meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que nele, assim como no canal, eu tento trazer conteúdos que são relevantes para a sua vida financeira. E se você quiser receber vídeos todos os dias com conteúdos relevantes para a sua vida financeira, vídeos curtos aí de 2 minutos, 2 minutos e meio, para que sempre você se lembre de cuidar bem do seu dinheiro, então entre na comunidade do canal Jornada Financeira. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês, basta você ir no link que vai estar logo abaixo da parte da descrição que eu descrevo o conteúdo do vídeo e mande lá para mim um print mostrando que você está inscrito no canal e eu te adiciono na comunidade e você já começa a receber os vídeos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo de hoje, que eu tenha esclarecido para vocês melhor os riscos que existem ao se investir em renda fixa e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!